Fala aí, Clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno, Clube do Investimento USA, e aqui nesse canal eu trago para vocês informações para que você se torne um investidor e um trader sofisticado de sucesso aqui no mercado americano. Por isso, fique com a gente, porque esse canal foi feito especialmente para você, para trazer esse tipo de notícia, esse tipo de informação, ser um canal realmente educativo e fazer mudar toda a sua perspectiva em relação ao mercado americano. Hoje a gente vai falar sobre está acontecendo um pouquinho no mercado, tenho feito vídeos ultimamente um pouquinho mais educativos, mas a razão que eu estou falando isso para vocês hoje, esse vídeo é um vídeo que, se você assistir até o final, garanto para você que vai te dar uma perspectiva como investidor de longo prazo, como você vai se preparar para o que pode vir por aí. A gente está entrando no season de noise, do barulho ensurdecedor, e vai ser mais do que nunca nos próximos meses, você pode ter certeza, e você vai ficar completamente confuso, você vai perder uma oportunidade de ouro de ter retornos sensacionais no mercado americano, desde que você entenda, yes, vem crise pela frente, dá para você navegar essa crise? Yes, dá para você navegar essa crise. Eu vou dar para vocês informações que são valiosíssimas para você não só aprender como navegar essa crise, mas como você começa a identificar coisas que estão acontecendo periodicamente que te ajudam a confirmar o que vem por aí. Por isso, fica até o final. E antes de mais nada, já deixa o seu like, considere subscrever para o nosso canal, divida esse vídeo também com pessoas que precisam, querem aprender mais sobre o mercado americano, vindo de quem opera esse mercado todo dia por muitos anos como eu. Vamos lá. E mais uma vez, pedindo para vocês, me deixem saber se vocês estão gostando desse formato de vídeo. Eu estou tentando trazer vídeos mais específicos sobre o que está acontecendo no mercado financeiro americano hoje. Existe uma deficiência dentro da comunidade de língua portuguesa, não existe tanta informação que seja realmente robusta e contextualizada do mercado americano. Tem bastante vídeos tutoriais, eu gosto de dividir com vocês o que eu sei, baseado no feedback que eu recebo constantemente. Mas eu particularmente acho que é super importante, se você realmente tem interesse em investir e trade no mercado americano, você tem uma compreensão bastante realística, bastante objetiva e fugir um pouco dos lugares comuns que a gente vê tão constantemente por aí. Porque existe muita repetição de notícias da manchete. Então, quando você está simplesmente lendo manchetes e você está repetindo aquilo, a gente está lendo isso, absorvendo esse tipo de informação, sem contextualizar, geralmente você acaba tomando as decisões erradas. Então, me deixem saber se esse tipo de formato de vídeo vocês estão gostando, vocês estão aproveitando, está sendo valioso para vocês, aprendendo mais sobre como o mercado americano funciona, como ele reage a certas informações e a certos acontecimentos macroeconômicos. É muito comum que, a partir do momento que você começa a estudar o mercado de um jeito um pouco mais profundo, você começa a perceber que alguma das percepções que você tem naturais por causa de dedução lógica, então certas deduções lógicas, elas não funcionam muito bem no mercado financeiro, o que parece muito lógico para a gente, quando você vai ver a reação do mercado completamente oposta. Hoje a gente teve um exemplo muito bom disso, que a Delta Airlines reportou, está começando o season de earnings, a Delta reportou earnings ruins, mas um guidance, uma expectativa de crescimento para o próximo quarter boa, e o estoque subiu. Então, a maioria das pessoas pensam assim, então se ela reportou que teve um trimestre passado, que foi o earnings, os rendimentos ruins, obviamente que ela vai cair, não tem a menor dúvida, vai ter que cair. Isso geralmente não acontece, não funciona assim. Pode acontecer, pode não acontecer. Existe um monte de variáveis para isso. Então, de novo, essa é a razão que esses vídeos estão sendo um formato mais específico, principalmente no momento que a gente está vivendo. É sempre importante ressaltar. Eu tento falar isso geralmente nas minhas lives no Instagram, nas mídias sociais. Você pode me acompanhar lá também. Eu vou deixar aqui o endereço, você vai ter na descrição do vídeo os endereços. Eu estou sempre colocando mais informações em mídias sociais, Instagram, Facebook, para todo mundo ficar realmente aware do que está acontecendo em relação ao mercado americano. Mas eu acho que é importante agora que a gente ainda está vivendo o período pós-pandemic, right? A gente teve a pandemia, nós todos passamos por isso, a gente sabe quais foram as consequências disso, e as consequências para a economia mundial, a economia americana e a economia mundial, e para o mercado financeiro, a gente ainda está vivendo elas, e a gente ainda vai viver ainda por um tempo. Então a gente está vivendo mais uma crise que simplesmente o fato do Covid ter sido controlado e não ser mais o assunto das notícias, a reverberação das consequências do que aconteceu no período do Covid vão continuar acontecendo, e o mercado está passando ainda por um momento turbulento. A gente está começando a viver coisas que a gente não tinha experimentado ainda, mas a gente tem vários dados históricos que apontam a gente para uma direção, e é sobre esses dados históricos que eu quero trazer para vocês hoje. Hoje a gente amanheceu
com o mercado financeiro positivo, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, na quinta-feira, dia 14 de abril. O que está acontecendo hoje que é importante a gente ressaltar? Que hoje a gente teve PPI, a gente teve mais uma medida da inflação americana, a gente teve CPI recentemente que veio abaixo das expectativas. E a gente, com a expectativa do o PPI vindo positivo, a gente acordou com essa notícia: stocks rise as another report points to cooling inflation. Quer dizer o seguinte, que os estoques estão subindo, que a gente tem mais uma confirmação que a inflação, esse grande inimigo que a gente experimenta, a gente tem experimentado, você experimenta, eu experimento como consumidor, e eu sempre falo que a gente brasileiro, se você brasileiro está aqui, obviamente que a maioria aqui do meu público é brasileiro, porque eu sou, sei que tem gente que assiste de Angola e Portugal e tudo mais, mas a gente deveria ser especialista em inflação. A gente vive, a gente pelo menos a menor parte da minha vida, a maior parte da minha vida eu passei aqui, mas é um período muito grande da minha vida, e vocês, obviamente, vocês sabem do que eu estou falando, é um país de inflação alta. Inflação era uma constante, que a inflação corrói, sempre correu, assim, a gente teve momentos de inflação galopante no Brasil, com inflação em double digits, onde as coisas multiplicavam o preço constantemente. Eu lembro bem, eu já falei aqui que eu lembro que eu ia comprar leite e pão na padaria, e eu ia com a quantidade de dinheiro, o dinheiro era carimbado, porque o valor daquela nota já não valia, ele tinha que ter carimbado, exprimindo que ele tinha um outro valor, uma outra moeda. Então todo brasileiro deveria ser pelo menos especialista em inflação. A inflação ela tem sido um problema, ela foi um problema criado pelo problema do Covid. A gente teve um excesso de capital sendo injetado na economia nos anos em 2020, 2021, e isso obviamente aumentou o consumo consideravelmente, que consequentemente gerou a inflação, que é o que tem sido a temática, tinha sido a temática do mercado até o mês passado. As coisas estão começando a mudar e hoje o mercado está começando a olhar a recessão como o problema maior, porque a inflação, como essa matéria está dizendo, que ela está cooling, ela está diminuindo. A inflação já não é o bicho papão que ela era, ainda continua muito alta, e é muito possível que ela continue muito alta por um período mais extenso, mas ela já não causa uma reação do mercado da mesma maneira que ela causou em 2022. E isso é um grandíssimo problema, porque tem muita gente que está investindo e está trading no mercado hoje, em 2023, com a mesma mentalidade de 2022, e isso não vai dar certo. A gente estava num bear market, a gente estava numa queda profunda em 2022, a gente continua num bear market, pelo menos no S&P 500. A gente já, o Nasdaq Triple Qs, o índice do Nasdaq já está no uptrend, já está no bull market, a gente está no short-term bull market. Eu tenho repetido isso bastante para todo mundo nas mídias sociais. Eu trago esses updates relacionados com trade para todo mundo que me segue nas mídias sociais. Eu acho super importante que você entenda isso, porque o objetivo primordial desse canal e deveria ser o objetivo, a primeira coisa que você pensa em relação ao mercado financeiro é a lei número 1 de Warren Buffett: do not never lose money. Não perca dinheiro. E a regra número 2, você já deve saber, nunca esqueça a regra número 1. Então, você, por não entender, não contextualizar que a gente está num período completamente diferente, a gente não está mais em 2022, a gente não está no mercado que está sendo massacrado por inflação alta, e o combate do Federal Reserve americano, aumentando a taxa de juros contra a inflação, essa dinâmica dessa guerra, onde a gente falou, muita gente falou isso, e é verdade, que o Fed precisava quebrar, preste atenção nisso, o Fed precisava quebrar alguma coisa na economia para que a inflação realmente começasse a diminuir, e isso a gente tem visto isso acontecer. Existem coisas que aconteceram, eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso anteriormente, falando do que aconteceu com o OPEC Plus. A gente vai ter uma diminuição do output de petróleo pelo menos para o próximo ano, mais um problema para a economia. Obviamente que isso não foi o doing do Fed, mas tem coisas que estão acontecendo na economia que estão mostrando para a gente que, yes, a inflação é coisa do passado, porque o consumo
de 2020 22, de 20 a 22 já não é o mesmo. A gente está começando a diminuir o consumo, obviamente, com o preço do aumento do preço das coisas, todo mundo dá uma segurada, todo mundo fala assim, uou, não é bem por aí, a gente vai começar a segurar. Então, esse combate à inflação com o aumento da taxa de juros, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo, mas só contextualizando de novo para você entender. Então, uma razão principal disso que eu estou falando é que o PPI, o Producer Price Index, que é uma das maneiras, não é a única, mas é uma das maneiras que o Fed gauge inflação, que a gente entende os níveis inflacionários, a gente tem o CPI, Consumer Price Index, que quer dizer como a inflação reflete para o consumidor, para mim, para você. Existe um número específico para isso, e existe o PPI, que é mais um, existem outros, que é o Producer Price Index. E aqui está dizendo que é o Measure of Prices Paid by Companies, ou seja, que as empresas que produzem coisas, o que elas pagam por produtos, e obviamente isso vai acabar refletindo no preço do que a gente paga por produtos, que eles vão repassar esses preços para a gente. Então, ele teve uma queda, o PPI teve uma queda de 0,5% esse mês, month over month. E a expectativa que o mercado estava esperando, estava precificando, estava a expectativa de fato que esse número viesse flat, ou seja, se ele viesse exatamente igual ao que ele veio anteriormente, e essa era a expectativa do mercado. Só que ele veio menor do mercado. Por isso, aquela notícia anterior, por isso que está se dizendo isso, e com toda a razão, que inflação está sendo domada, ela está sendo diminuída. Obviamente que eles são muito espertinhos, porque eles fazem o seguinte, tem dados inflacionários que não consideram, por exemplo, comida e energia. Então, esses números eles não são reais. Então, se você fala assim, caramba, mas eu já estou sentindo a inflação ainda está corroendo o meu bolso, e a inflação está corroendo o seu bolso, apesar que a gente teve algumas notícias, tirando, obviamente, esses índices específicos, matemáticos, que os economistas calculam, a gente teve a primeira vez que a gente teve redução de preço de groceries, ou seja, do que você compra no mercado, em bastante tempo. Então, a gente tem, sim, indícios práticos que a inflação tem sido combatida, a inflação tem diminuído, e de que, com mais esse dado, com mais esse PPI, de 0,5%, pessoal, é um número considerável, é um número que você tem que respeitar, mostrando que a inflação diminuiu, fez com que o mercado subisse. E, de novo, meu ponto, eu estou falando isso, repetindo algumas vezes, mas eu quero dar ideias diferentes para vocês entenderem que a mentalidade de 2020, 21, 22 não vai funcionar para 2023. Já não está funcionando, as circunstâncias mudaram, as coisas mudaram, e se você não fizer essa adaptação, esse shift na sua cabeça, na sua maneira de investir, na sua maneira de trade, você pode ter problemas seríssimos. Então, só basicamente é contextualizar esse tipo de informação. E é tão óbvio que o mercado tem reagido de um jeito positivo. A gente está, na verdade, como eu falei, Nasdaq num bull trend. A gente já está num bull market, na verdade, recuperou mais de 20%. E o SPY num bull trend short term, Dow Jones bull trend short term, a IWM, Russell 2000, not so much. Mas a gente está começando a se posicionar para um bull trend que, ao meu ver, vai ser um bull trend short-lived, não deve durar o ano todo. Tem algumas coisas que eu quero trazer para vocês no vídeo. Como eu falei, no final desse vídeo eu quero trazer para vocês uma perspectiva que eu acho que vai ajudar vocês demais. É uma coisa que eu divido no meu curso, um dos nossos cursos lá do Clube do Investimento. E o Clube do Investimento, para quem não sabe, é muito mais que o curso. A gente tem cursos sobre investimento e trade no mercado americano, mas ele é muito mais. Ele é um ecossistema onde a gente divide informações de educação e objetivas para você conseguir transformar os seus desejos que você deve ter em relação ao crescimento do seu capital em coisas palpáveis, coisas realísticas que você consegue ver, visualizar. Então, é um bom lugar para você estar. Vamos para o próximo, que eu quero trazer para vocês mais algumas coisinhas aqui de contextualização e trazer para vocês isso que eu acho que é importante também, se você realmente está fazendo isso de um jeito ativo. No Clube do Investimento eu divido essas informações constantemente, mas se você não faz parte ainda, espero que você faça no futuro. E eu vou dar, sempre tem informações sobre onde a gente opera, o que a gente tem para oferecer, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, eu tô observando essa movimentação constantemente, dividindo com todo mundo, mas eu quero trazer alguma coisa para vocês aqui, para vocês terem também um ponto de referência do que o que você deve estar observando para os próximos meses, que vai ajudar você demais a se posicionar no mercado. Deixa eu trazer uns dados para vocês aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não quero ser altamente técnico,
Quando eu faço esses vídeos, eu faço pensando assim no average investidor, no average trader, quem está começando, sabe? Tudo que eu tento fazer, tanto aqui nos vídeos do YouTube, quanto nas mídias sociais, quanto no Clube do Investimento. Obviamente, tem gente, por exemplo, no clube que está muito mais avançado, yes. A gente pode falar de uma maneira diferente? Podemos, mas eu reservo essas conversas especificamente para esse tipo de pessoas. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui de novo. O propósito dos vídeos que eu faço, o propósito do que eu faço profissionalmente do Clube do Investimento, obviamente que isso aqui que eu estou falando para vocês é para fins de educação e entretenimento, no sentido de você estar aprendendo uma coisa nova do mercado financeiro, mas são dados importantes, são dados que são dados, não são achismo, e eu acho que se você tenta pelo menos entender o overall idea, e de novo, vai ser bastante simplificado, você se posiciona melhor como investidor e como trader, sabe? Não dá para você ter resultados extraordinários em nada na vida fazendo o ordinário, você tem que fazer o extraordinário. Então, o extraordinário às vezes é tentar entender esses conceitos que eu tento trazer para vocês do jeito mais simples. Então, deixa eu explicar para vocês como que as coisas estão mudando, como que a expectativa de 2022, 2023 não é exatamente, já não faz mais tanto, perdão, 21 e 22 faz tanto sentido aqui. O que vocês estão vendo aqui, essa informação super simples, parece complicado, são duas barrinhas, qual é a probabilidade do Fed, no próximo reunião deles, em maio, dia 3 de maio, aumentar a taxa de juros. A maioria das pessoas pensaria assim, o que o mercado estava pensando, muita gente estava falando é o seguinte, já que a inflação está sendo combatida, já de que o nível inflacionário está caindo, o Fed não precisa ser tão agressivo e continuar aumentando a taxa de juros, porque as armas que o Fed tem para combater a inflação são basicamente duas. Ele pode aumentar a taxa de juros, o prime rate, os juros do dinheiro emprestado ao banco, que isso é como se fosse assim, uma cachoeira, isso vai e molha todo mundo. Conforme o Fed aumenta o prime rate para os bancos, tudo que você compra a prazo, carro, casa, cartão de crédito, todas essas coisas ficam mais caras. Então, por que eles fazem isso? Para inibir o consumo e, obviamente, que uma estratégia que funciona, tanto está funcionando que a inflação tem caído. E outra coisa que eles podem fazer é tirar dinheiro da economia quando eles param como a gente chama de quantitative tightening. Essa é uma parada mais técnica, então eu vou evitar ser super técnico, mas basicamente estão tirando dinheiro da economia porque eles não estão renovando compra de bonds e mortgage-backed securities. Yes, I know it's complicated, já falei sobre isso algumas vezes. It's not that important para vocês, assim, se você não quiser entrar nesse mexer no vespeiro, mas that's my point. O ponto é o seguinte, então, já que a inflação está caindo, o que é a lógica que todo mundo pensa? É que a inflação está caindo, o Fed não precisa ser tão agressivo na taxa de juros, e essas duas barreiras são a probabilidade que hoje o mercado está considerando do Fed aumentar ou não. A da esquerda, que está por volta de um pouquinho acima de 36%, está falando que o final, o rate que vai ser o rate final vai ser entre 4,75 e 5. Right? Então, isso quer dizer que a gente não vai aumentar. Em outras palavras, no próximo meeting o Fed não vai aumentar a taxa de juros. Acabou no último. A gente está, we're done. E o outro da direita, que está um pouquinho acima de 63%, está achando a probabilidade é que sim, que o Fed vai aumentar a taxa de juros pelo menos mais uma vez, para ter certeza que a inflação não volta. E eu vou falar para vocês que isso é muito, muito mais provável que aconteça por uma razão muito simples, porque o Fed tem um histórico, cometeu esse erro crasso nos anos 70, quando o Fed cortou a taxa de juros um pouquinho cedo demais, para simplificar. Eles cortaram esse aumento da taxa de juros, esse combate à inflação, um pouquinho cedo demais, e a gente pagou um preço muito grande, porque a gente teve hiperinflação nos anos 80. Muito possivelmente a gente espera, eu espero como consumidor, não só como investidor, como trader, que o Fed faça isso, porque se a gente vai passar por uma crise, a gente possivelmente vai passar, é melhor, todo mundo ganha mais quando esse tipo de decisão macroeconômica é tomada de uma maneira responsável, e você, depois disso, você volta um ciclo de crescimento, que é o que a gente espera que aconteça. Então, hoje, o que funcionava, porque o que estava acontecendo, meu ponto é o seguinte, só para vocês entenderem o que eu estou falando, o meu ponto é o seguinte, toda vez que a gente tinha uma diminuição de alguma maneira, alguma indicação que a inflação não seria tão severa, esse número não era completamente contrário ao que vocês estão vendo. Todo mundo achava, então o Fed vai ficar um pouco mais brando, o Fed não vai aumentar a taxa de juros, o Fed não precisa continuar arrochando, eles vão começar.
e a gente não está vendo mais isso, já teve uma mudança significativa, isso tem uma implicância muito grande na expectativa do que pode acontecer no mercado nos próximos meses. E quando eu falo pode acontecer, pessoal, eu estou falando pode acontecer porque a gente só tem probabilidade estatística, não existe bola de cristal. Eu fico muito receoso, olha, eu acompanho, eu tenho alguns analistas financeiros que eu gosto de ler, que eu gosto de acompanhar, mas nenhum deles, uma das razões que eu tenho, esses que eu especificamente, obviamente os investidores de renome, Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio, Peter Lynch, e todos esses caras, Tim Simmons, eu gosto que eles nunca falam em absolutos. Eles sempre contexto. Toda vez que você fala com esses caras sobre previsões ou expectativas para o futuro, os caras sempre falam assim: não, guys, isso não é realístico. Você tem probabilidade estatística para te ajudar a ter uma ideia e dados históricos, você não pode ter certeza, porque no mercado tudo pode acontecer. De novo, o que eu estou falando em termos de probabilidade, o fato que não é probabilístico, é fato, é que essa narrativa já não funciona mais hoje. E yes, a inflação está caindo, é óbvio, o mercado está subindo, mas a gente já não mais espera, pelo menos o mercado broader market, já não mais espera que esse número seja onde ele está, que a gente ainda tenha mais um aumento de juros para o Fed não cometer os erros dos anos 70. Então, deixa eu mostrar um dado aqui que é super interessante, e esse você pode acompanhar por você mesmo. Então, estou trazendo informações aqui para vocês que podem fazer diferença. Existe uma coisa chamada PMI, é uma outra medida de inflação, que é o Purchase Manager Index. Também é uma medida inflacionária relacionada aos produtores, às fábricas, aos distribuidores, que mostram para a gente, tem muita informação que você consegue tirar do PMI, mas eu quero só dividir isso com vocês bem simples, só para vocês entenderem aqui, vai ficar bem, eu juro, vai ficar super simples. Essas duas linhas que vocês estão vendo, a linha amarela é o S&P 500, é o índice do S&P. E a linha azul é exatamente esse número de PMI que veio mais baixo recentemente. O que é muito fácil de você notar é que esse PMI e o S&P, eles fazem fundo juntos. Então, conforme o PMI vai caindo, geralmente o S&P acompanha, eventualmente. Não é exatamente to the dot, às vezes tem um pouquinho de lag, um pouquinho demora um pouquinho para um acompanhar, mas eles são muito próximos quando a gente chega perto do fundo. A gente pode acompanhar, eu só mostrei alguns dados mais recentes, só para não ficar muito overwhelming, que quando PMI começa a cair profundamente, o S&P cai junto. Então a gente teve isso em 2009, a gente teve isso entre 2017, final de 16 e 17, a gente teve, obviamente, na pandemia, durante um período muito curto, obviamente a gente teve esse super bull run logo depois, e a gente está começando a ver o quê? O que a gente está começando a ver? O que vocês estão vendo aí nesse gráficozinho azul? PMI caindo. E o S&P ainda não acompanhou, mas a gente pode esperar, porque isso tem sido um dado que a gente pode observar no decorrer da história recente. Ele tem sido assim, ele precede o S&P em termos de fundo, ou seja, conforme a gente vai vendo PMI caindo, você pode esperar que a probabilidade, de novo, certeza, only God has that, mas a gente tem uma probabilidade muito, muito alta que o S&P pode ficar caindo. Primeira dica prática desse vídeo, eu espero que as outras, tudo que eu falei seja sido você possa usar de uma maneira prática, mas fique de olho no PMI. Fique de olho no PMI. Você começa a ver PMI caindo constantemente, você pode ter certeza que... Perdão, não certeza, quase certeza. Um indício muito forte de que a gente vai ter realmente uma contração do SPX, porque tem sido assim, a gente tem bastante dados históricos. Simples. PMI relacionado com S&P, essa correlação tem sido um precedente não só de recessão, mas de fundos do mercado, que geralmente acontece nas recessões. Então, deixa eu mostrar para vocês, eu quero mostrar primeiro esse dado para poder explicar, para vocês entenderem esse, também é simples de você entender. Eu já falei bastante sobre isso em vídeos anteriores, não vou fazer o overly complicated, eu não quero que o vídeo já vai ficar extenso, mas isso aqui é a inversão do yield curve. Isso nada mais é de quanto, para simplificar, o yield, ou seja, o retorno que você pode esperar dos bonds. É como se fosse o dividendo dos bonds. Fica mais fácil você entender assim. E essa é uma medida que tem precedido recessões e tem um track record perfeito. Ou seja, toda vez que isso aconteceu, a gente teve recessão eventualmente. Falei sobre isso em 2021 ainda, porque a gente começou a experimentar isso. E olha o que está acontecendo, o que a gente está vendo hoje. Então, olha só, essas setinhas vermelhas aí,
Abaixo desse nível zero, dessa inversão da curva, e essa do 10 anos com 2 anos, o yield, a gente teve recessão. Todas as vezes que essa correlação entre o yield de 10 anos e de 2 ficou negativo, ficou abaixo de zero, recessão, recessão, recessão. E agora, em 2022, 2023 agora, desde que ela começou, a gente está com um nível de inversão maior da história. A gente nunca teve o yield curve tão invertido por tanto tempo quanto agora. E isso eu estou falando para vocês para falar o seguinte, que esse gráfico ele mostra que quanto mais profundo a curva, essa inversão do yield, mais profunda é a queda do PMI. PMI e a curva, essa curva que eu mostrei para vocês, estão altamente relacionadas. De novo, é simples, é só para você entender, só quero dar ideia geral sem ficar super complicado. PMI cai, que precede recessão, fica muito mais, ele cai muito mais quando você tem a inversão da curva do yield curve, que é o que a gente está tendo, e a gente está vivendo no ano que a gente está vivendo hoje. A gente ainda está nesse período onde essa curva de inversão tem sido a mais profunda da história. Você está conseguindo entender, juntar isso tudo? Então, olha só, o que está faltando para a gente falar assim, ou não, então a gente agora tem uma chance ainda muito, 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 muito maior de ter uma recessão em breve. Eu não estou falando que eu não quero dizer para vocês que vai acontecer agora. Estou falando para vocês que a gente está no processo de eventualmente. Aí o Fed falou sobre isso, que está esperando uma recessão para o final desse ano, começo do ano que vem. Então, é para onde a gente está caminhando. Isso aqui nada mais é do que a taxa de desemprego nos Estados Unidos, nível de desemprego. Todos esses picos de desemprego foram recessões. Todos esses picos de desemprego foram recessões. Obviamente que essa que vocês estão vendo, grandona no lado direito, foi na pandemia também. Mas foram recessões que a gente entrou. Agora, onde a gente está? A gente está muito baixo. A gente está com a taxa de desemprego baixíssima, níveis baixíssimos, historicamente baixos. Quando você começar a ver isso, taxa de desemprego, outra coisa prática, começa a ficar olhando. Você começar a ver taxa de desemprego nos Estados Unidos, começa a aumentar, aí você pode ter quase certeza, de novo quase, mas bem perto de certeza, que uma recessão está por aí, está chegando por aí. Então você tem dados agora, você tem dados sólidos para você se basear, você tem pontos de referência para você entender o que está acontecendo aí, mas eu não quero terminar esse vídeo num dream, uma coisa negativa. Não, eu quero falar para vocês o seguinte, é bom você saber isso para você se preparar, porque tem uma notícia melhor para fechar esse vídeo. Esse aqui é um gráfico que eu fiz, eu divido com as pessoas do meu curso, eu estou trazendo para todo mundo de graça, porque, de novo, eu quero ajudar o máximo das pessoas da comunidade brasileira a entender esses princípios, para que vocês tenham sucesso de fato como investidores e traders nesse mercado. Olhem bem para esse gráfico, pessoal. Esse é o gráfico do S&P 500 nos últimos 20 anos, mais de 20 anos. Eu fiz esse gráfico, eu expliquei para todo mundo, eu podia ter feito esse gráfico muito mais extenso. Eu trouxe desses últimos anos porque é mais fácil a gente lembrar, contextualizar, são coisas da história recente, mas a gente teve. Só para você ter uma ideia, nesse gráfico do S&P, nesses últimos anos, a gente teve atentado de 11 de setembro, o dot-com bubble, que foi uma bolha financeira que trouxe o mercado financeiro a uma grandíssima queda. A gente teve o que a gente chama de GFC, Great Financial Crisis, de 2008 e 2009. A gente teve vários mini pullbacks. A gente teve COVID Crisis em 2020, março de 2020, mas mesmo assim existe uma coisa que é aparente. Olhe para esse gráfico para você entender que o mercado ele eventualmente ele sobe. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse vídeo, a mensagem desse vídeo é que não se desespere. Esses ciclos do mercado acontecem. Eu tive um vídeo, acho que eu vou botar aqui, tá linkado, vou linkar ele aqui, que os ciclos do mercado eles acontecem, o mercado sobe, o mercado desce, o mercado passa por crises, mas o mercado americano continua sendo o mais sólido do mundo, continua tendo um track record perfeito de eventualmente subir. Isso tem acontecido no decorrer das décadas, e é isso que eu quero trazer para vocês, essa informação. Se você ficou até aqui, eu te agradeço, divida esse vídeo com outras pessoas. Considere também subscribe para o nosso canal. Deixe o seu like, do not despair. Do not despair. Faça as escolhas certas nos seus investimentos. Compre qualidade, sempre compre qualidade, não compre hype. Filtre o noise, o barulho ensurdecedor das notícias irrelevantes. Tenho certeza que você vai ter um futuro financeiro muito mais sólido por saber essas informações e por comprar o que vale a pena num mercado que eventualmente só conhece uma direção. Eu sempre falo isso, que no longo prazo o mercado americano só conhece uma direção para cima. Vejo vocês na próxima, então. I guess. Tchau.